sobre uma superfície horizontal. Bom dia. Um livro está em repouso sobre uma superfície horizontal. O que é estar em repouso? O que a física quer dizer quando um corpo está em repouso? Parado? Tá. Está certo, mas está incompleto. Está certo, mas está incompleto. Estar em repouso, quando a gente pensa lá na primeira lei de Newton, qual é a primeira lei de Newton? Lei da inércia, ou o princípio fundamental da inércia. Tá? Quando que o corpo está em inércia? Tem dois casos de inércia. Tá? O primeiro caso de inércia é quando um corpo está parado. O que quer dizer um corpo está parado? E velocidade nula. Por exemplo, eu neste exato momento, em relação a todos vocês, eu estou parado. Eu possuo velocidade zero. Tá? Então, o primeiro caso de inércia, de acordo com a primeira lei de Newton, é justamente quando um corpo possui velocidade de módulo zero. Tá? Só que existe um segundo caso de inércia ainda. Qual é o segundo caso quando um corpo está em inércia? Alguém arrisca? Qual é o segundo caso de inércia? Aqui não está pegando, não? Tá. Tá ok. Tá. Beleza. Qual é o segundo caso de inércia? Alguém vai arriscar? O primeiro caso é quando um corpo está parado. O segundo caso é quando o corpo se encontra em movimento retilíneo e uniforme. O que é um movimento retilíneo e uniforme? É um movimento que é dado em linha reta e a sua velocidade é uniforme. O que quer dizer ser uniforme? Constante, não muda, não varia. O valor da velocidade é sempre o mesmo. Por exemplo, um carro se movimentando a 10 metros por segundo. Um exemplo. Ele vai se movimentar a 10 metros por segundo em linha reta, ok? Com sua velocidade sem variar. Então, são esses os dois casos de inércia contemplados na primeira lei de Newton. Um corpo estar em inércia, a lei da inércia, um corpo vai estar em inércia se ele estiver dentro desses dois casos. Tá? E esses dois casos nós chamamos de repouso. Esses dois casos nós chamamos de repouso. Então, estar em repouso significa que um corpo está em um desses dois estados. Ok? Em um desses dois estados. Por quê? Agora vamos pensar na segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton? Segunda lei de Newton, galera. Oi? Princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Segunda lei de Newton. Então, olha só, agora vamos pensar na segunda lei de Newton. Na segunda lei de Newton, como é que nós calculamos a força resultante que atua em um corpo? Ora, se um corpo existe, ele possui massa. Tá? Já começamos assim. Então, a força resultante que atua em um corpo pode ser calculada através do produto da massa desse corpo vezes a aceleração que esse corpo possui. Ok? Se eu pensar na segunda lei de Newton, o que quer dizer esse corpo está em repouso? Um corpo estar em repouso implica uma consequência imediata de que a força resultante atuando no corpo tem que ser zero. Tem que ser zero. Ok? De acordo com a segunda lei de Newton, um corpo está em repouso se a força resultante atuando nele é nula. Lucas, como isso? Olha só, galera. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Qual é o valor da aceleração que um corpo possui nesse primeiro caso? Zero. Se a velocidade é zero, né? Pensando lá na cinemática simples, a aceleração é ΔV, ΔT. Se a sua velocidade é zero, a sua variação de velocidade é zero, então a sua aceleração é zero.
tá? Então, aqui eu tenho uma consequência, que a aceleração é nula. Beleza. E aqui, quanto que vai a aceleração nesse segundo caso? Quanto que vale a aceleração de um corpo nesse segundo caso? 0. O movimento é retilíneo e uniforme. Em um movimento retilíneo e uniforme, não temos aceleração, porque a velocidade do corpo é constante. A sua velocidade não varia. Lembra? Movimento retilíneo e uniforme. O que é o uniforme? A velocidade. Se a velocidade não muda, não há variação de velocidade. E aí, se não existe variação de velocidade, eu terei que a aceleração vai ser 0 sobre ΔT, e 0 sobre ΔT é 0. Foi? Então, aqui no segundo caso, eu também tenho um corpo com aceleração nula. Então, pela primeira lei de Newton, pelo princípio fundamental da inércia, um corpo está em inércia se ele estiver dentro desses dois casos. Ou um ou outro. Tá? E aí, qual é a consequência? Se um corpo está em um desses dois casos, a força resultante que atua no corpo é 0. Aí por quê? Porque a sua aceleração é 0. E se a sua aceleração é 0, m vezes 0 é 0. Então, estar em repouso significa possuir força resultante nula atuando em um corpo. Estar em repouso, ou o corpo está parado, ou o corpo possui velocidade constante, tá? Aqui, ó, eu posso pensar que a velocidade do corpo é constante. Ela não muda, ela não varia. Então, o livro está em repouso em um plano horizontal, tá? Então, só na palavra repouso, eu tenho isso de informação que vocês precisam saber interpretar. Beleza? Em um plano horizontal, por exemplo, sobre uma mesa, tá? Então, consideremos as afirmações. A primeira lei de Newton nos permite concluir que a normal é igual ao peso. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou marcar as forças, primeiro, que atuam no livro. Tá? Aqui eu tenho um plano horizontal, de cor preta, e aqui de cor azul, o nosso livro. Tá? O livro, a superfície do livro, está em contato com a superfície da mesa. Beleza? Primeira força que eu vou marcar que atua no livro. Oi? Peso. Né? Lembrando que peso é uma força de atração que a Terra exerce em todo corpo que possui massa. Se um corpo existe, ele possui massa. Se ele possui massa, ele é atraído pela Terra por uma força que nós vamos chamar de força-peso. Tá ok? Ninguém sai voando por aí. É por isso que ninguém sai voando por aí. Porque nós somos atraídos pela Terra por uma força chamada força-peso. Quando eu chego na farmácia e subo na balança, o que eu meço? A minha massa. A minha massa. Então, isso já foi questão de prova de vários vestibulares. É o seguinte, erros conceituais. Quando eu for na farmácia, eu não me peso. Por quê? Porque peso é uma força. Peso não é massa. Peso e massa são grandezas completamente distintas. Tanto é que quando você sobe na balança, o que você vê escrito lá? Uma unidade de massa. Quilograma, grama. Quando você pesa um punhado de batata, o que você vê lá? Grama. Você não vê Newton. Então, é a unidade de força no sistema internacional. Então, qual é a primeira força que eu marco no livro? É a força-peso que atua no livro. Lembrando que força é uma grandeza vetorial, tá? Então isso aqui é um vetor. Esse vetor, né, o vetor força-peso, galera, nunca falem que o vetor força-peso aponta para baixo, tá? O vetor força-peso aponta para o centro da Terra. A Terra traz os corpos para o seu centro,
tá? Então, o vetor força-peso apontando para o centro da Terra, tá? O vetor força-peso, né? A força-peso é uma força do corpo. Se tem uma coisa que ninguém te tira é o seu peso. O seu peso é seu para sempre. Você nunca vai conseguir se livrar dele. Você que você se desintegre e perca toda a sua massa. Você nunca consegue se livrar do seu peso. O seu peso é seu, independente do local aonde você vai estar. Tá ok? O seu peso atua em você. O meu peso atua em mim. Não atua em outro local. Então, por isso que a força-peso a gente marca no corpo, tá? Segunda força que atua no livro. Normal. Como que surge a normal? A força normal é uma força que surge quando um corpo está em contato com uma superfície. Se um corpo está em contato com uma superfície, eu tenho a força normal atuando no corpo. Por exemplo, eu vou pegar a minha mão e vou apoiar na superfície do quadro, tá? Eu vou exercer uma força no quadro. O quadro vai exercer uma força em mim de acordo com a terceira lei de Newton, princípio da ação e reação, tá? Que aqui a minha mão está em contato com uma superfície. A superfície do quadro aplica na minha mão uma força normal, certo? O que quer dizer normal em matemática? O peso... Tá. Vou responder já. Carlos, né? Tá, beleza. O que significa normal em matemática? Pensa em geometria. Galera, normal é a mesma coisa do que perpendicular. Lucas, o que significa perpendicular em matemática? O que significa perpendicular? Perpendicular significa formar 90 graus. Formar 90 graus, tá? Então, uma força normal forma 90 graus com a superfície. Então, olha só, a mesa, né? O livro está em contato com a mesa, beleza? A mesa vai aplicar no livro uma força que é a força normal. Então, aqui a mesa aplicando no livro uma força que é a normal. Força que uma superfície aplica no corpo. Essa força normal forma 90 graus com a superfície horizontal. Olha aqui, ó. Ok? Vamos lá. O problema falou que o livro está em repouso. Então, quando eu olho para ali, né, tudo que a gente fez ali, o que eu já sei? Eu já sei que a força resultante atuando no livro tem que ser 0 newtons. O livro está em repouso, tá? Vamos lá. Eu acabei de marcar as forças que atuam no livro, não acabei? Não atua mais nenhuma força ali no livro. Vou fazer uma pergunta interessante agora. Qual é a força que o livro aplica na mesa? Porque o livro aplica uma força na mesa. A pergunta não é difícil de ser respondida. Você pode me responder: Lucas, a força que o livro aplica na mesa é a força que o livro aplica na mesa. Ponto final. Então, olha só. Vocês vão entender já isso. Olha, aqui o livro vai aplicar uma força na mesa, que eu vou marcar aqui para baixo, tá? Marcar aqui para baixo, que eu vou chamar de força que o livro aplica na mesa. Tá ok? O livro vai aplicar uma força na mesa, que eu chamei disso aí. Qual é a jogada que vocês têm que ter? Primeira conclusão que você chega. Olha a pergunta que eu vou fazer. A força que o livro aplica na mesa é igual ao peso? É igual ao peso do livro? Oi? Sim ou não? É igual ao peso do livro. O que eu posso escrever fisicamente?
Eu posso escrever o seguinte, que o peso do livro, aí eu já estou pensando em módulo, tá? Eu estou pensando em módulo. O peso do livro vai ser igual à força que o livro aplica na mesa. Tudo isso aqui em módulo. Percebam, aqui eu estou falando vetorialmente. Aqui eu estou falando vetorialmente. Eu estou pensando em vetor. Aqui eu estou pensando em módulo. Eu posso fazer essa afirmação aqui em módulo, tá? O que eu não posso falar? O que eu não posso fazer? Eu não posso chamar essa força de peso. Olha a afirmação que eu estou fazendo. Eu não posso chamar essa força de peso. A pergunta é, por quê? Eu já falei sobre isso aqui há 3 minutos atrás. Por que eu não posso chamar essa força de peso? Oi? Porque ela aplica na mesa. E o peso? Ok, tá certinho. O que eu gostaria que vocês me respondessem? O peso atua no livro. O que eu falei para vocês? O peso de um corpo atua no corpo. O seu peso atua em você. Ninguém tira. Essa força que o livro aplica na mesa é uma força aplicada na mesa. Então eu não posso falar que essa força é o peso, mas eu posso falar que o seu valor é igual. O seu valor é igual. Tá? Por exemplo, vamos supor. Agora pensando na pergunta do Marcos, se eu não me engano, como é que Carlos, né? Como é que eu calculo o módulo de um peso? Ora, o peso de um corpo é a sua massa vezes a aceleração da gravidade no local. Tá? Então, por exemplo, se eu arredondar isso aqui só para facilitar os cálculos, tá? Se eu arredondar isso aqui para 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade, arredondando, e isso aqui para 5 quilos, eu tenho um peso de 50 newtons, 5 vezes 10. Tá? Então, o peso do livro, por exemplo, vai ser de 50 newtons. E a força que o livro aplica na mesa vai ter o mesmo valor, 50 newtons. O que eu não posso falar é que ela é o peso. Tá? Beleza? Responderam, Carlos? Carlos, Marcos? Oi? Carlos. Como é que eu calculo o peso? O peso é o produto da massa vezes a... Então, eu percebo que o peso é diretamente proporcional à massa, o peso depende da massa, e o peso é diretamente proporcional à aceleração da gravidade. Então, o peso depende da aceleração da gravidade no local. Por exemplo, a aceleração da gravidade na Terra, aqui no nosso planeta Terra, é de aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que gravidade é uma aceleração. Tá? Na Lua, por exemplo, é de aproximadamente 1,8 metros por segundo ao quadrado. É óbvio, né? A Lua tem uma massa muito menor do que a massa da Terra. Então a aceleração é muito menor. Por isso que a gravidade lá flutua, tem dificuldade para se locomover. Tá? Então, respondendo a pergunta que foi feita, como que eu mudo o peso de um corpo? Eu só mudo o peso de um corpo se eu mudar o valor da massa desse corpo ou se eu mudar o local. É a única forma de eu mudar o valor do seu peso. Tá? Então, dependendo de G e dependendo de M, eu posso alterar o valor do peso de um corpo. Tá? Afirmação 1. A primeira lei de Newton nos permite concluir que a normal é igual ao peso. Tá? Então, o que eu posso afirmar de acordo com a primeira afirmação? Eu vou pensar nisso aqui. A força resultante que atua no livro é zero. É zero por quê? Porque o livro está em repouso. Tá? Então, olha só. Vamos pensar, né, como aqui no livro eu só tenho duas forças atuando, e principalmente na direção horizontal. Se o livro está em repouso, a sua força resultante é zero. Olha a conclusão que eu chego. O que é força resultante, galera? Pensa em vetores.
Força é uma grandeza vetorial. Força resultante é a soma de todas as forças que atuam em um corpo. Só isso. É aquilo que resulta. Força resultante. Tá? Então, o que eu posso afirmar daqui? Ora, as forças que atuam no livro é o peso, o seu peso, e a normal. Então, eu posso afirmar que a normal é igual ao peso. Isso em módulo, tá? Isso em módulo. Em vetor, não. Mas em módulo, sim. Por quê? Porque esse corpo está em repouso. Esse livro não tem movimento. Esse livro possui velocidade zero. É como se fosse brincar de cabo de guerra. Se os dois grupos puxarem a corda com a mesma força, a bandeira no centro da corda não vai mudar de posição. Certo? Agora, se esse grupo aqui puxar a corda mais forte, a bandeira se movimenta para a sua esquerda. Certo? Aqui não. Aqui o livro está parado. Então, o módulo normal vai ser igual ao módulo da força-peso. Então, a primeira lei de Newton nos permite concluir que a normal é igual ao peso. Sim, o corpo está em repouso. Em qual caso? No primeiro caso, onde a sua velocidade é zero, e a normal é igual ao peso. Beleza. Através da terceira lei de Newton, podemos afirmar que normal... Cara, isso cai toda hora. Podemos afirmar que a normal é a reação do peso. Isso é verdade ou é mentira? Por quê? Segredo. Normal e peso nunca formam par ação e reação. Normal e peso nunca formam par ação e reação. Estou falando de par ação e reação porque eu estou pensando em terceira lei de Newton. Para toda força de ação existe uma força de reação, tá? Então olha só, pensando na terceira lei de Newton, eu tenho aqui um corpo qualquer, pode ser eu, isso aqui sou eu, tá? O que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma força, né? Eu vou deixar com que uma força em mim. O que eu vou fazer? Só para facilitar aqui as comparações. Eu vou criar uma direção que eu vou chamar de direção X, tá? Só para facilitar o meu estudo. Vai chegar um determinado corpo e vai aplicar uma força em mim para a esquerda, tá? Então, aqui esse corpo aplica uma força em mim para a esquerda, ok? Eu vou chamar essa força de F1. Beleza? F1. E esse corpo aqui é o corpo 1. O corpo em azul vai ser o corpo 2. O que vocês estão enxergando daí? Ou tá de boa? O que a terceira lei de Newton vai me dizer? Para toda força de ação, vai existir uma reação. Ponto. O corpo 2 vai aplicar uma força de reação no corpo 1. Pela aplicação da F1, vai existir uma força de reação que eu vou chamar de F2. F2. F2 é a força de reação devido à presença de F1. Tá? Vou facilitar as coisas. Eu vou chamar de essa daqui de F21. É a força que o corpo 2 aplica no corpo 1. Tá? O vetor em preto eu vou chamar de F12. É a força que o corpo 1 aplica no corpo 2. Agora vem coisas muito importantes a serem entendidas aqui. Quais são as relações entre esses dois vetores? Primeiro, o módulo de F12, percebam que agora eu estou falando em módulo,
não estou falando em vetor, porque são dois vetores diferentes, né? Eles atuam na mesma direção, porém em sentidos opostos. São dois vetores diferentes. Eu não posso falar que esses vetores são iguais, mas eu posso falar o seguinte: de acordo com a terceira lei de Newton, os seus valores são iguais. Então, o módulo de F12 é igual ao módulo de F21. É a primeira característica do par ação e reação. A força em preto é a força-ação. A força em azul é a força-reação. Essas forças têm o mesmo valor. Então, se você empurra o seu amiguinho com uma força de 20 newtons, o seu amiguinho te empurra de volta com uma força de 20 newtons também. Tem o mesmo valor, tá? Primeira característica de um par ação e reação. Segunda característica: essas forças atuam sempre na mesma direção. Forças que formam par ação e reação atuam na mesma direção, que é aqui a direção X. Por isso que eu criei a direção X, para vocês poderem enxergar isso. Atuam na mesma direção. É a segunda característica de forças que formam par ação e reação. Terceira característica: terão sempre, a palavra sempre facilita sempre a nossa vida, sempre a nossa vida. Atuam em sentidos opostos. Forças que formam par ação e reação atuam em sentidos opostos. Percebam que F12 está na direção X para a esquerda. F21 está na direção X para a direita. Agora vem a chave da coisa. É a informação mais importante da terceira lei de Newton. Isso aqui cai toda hora. Quarta característica de um par ação e reação: forças que formam par ação e reação atuam em corpos diferentes. Last but not least, por último, pois não menos importante, forças que formam par ação e reação atuam em corpos diferentes. Aqui, nesse meu esquema, percebam, F12 atua em qual corpo? No 1. Não, no 2, né? No azul. No 2. A força F12 atua no corpo 2. A força F21 atua no corpo 1. Agora vamos lá para a afirmação 2. Através da terceira lei de Newton, podemos afirmar que a normal é a reação ao peso. Olha a pergunta que eu vou fazer. O peso atua em qual corpo aqui? Livro. A normal atua em qual corpo? No livro. Peso e normal estão atuando no mesmo corpo. E não podem formar par ação e reação. Apesar de possuírem o mesmo valor. E isso respeita a terceira lei de Newton. Porém, peso e normal nunca formam par ação e reação. Isso é batido em qualquer vestibular. Seja nem o UERJ, seja FUVEST, seja Unicamp. Sei lá, pense em qualquer outro vestibular da sua vida. Tá? Peso e normal nunca formam par ação e reação, porque sempre atuam em corpos diferentes. Foi? Beleza? Então a 2 está errada. A terceira lei de Newton nos permite concluir que a normal será igual à força que o livro exerce sobre a superfície. Cara, estamos falando, né? Por que eu chamei essa força de FLA? É a força que o livro aplica na mesa. Porque eu não posso chamá-la de peso. E por que eu não posso chamá-la de peso? Porque o peso atua no corpo.
O peso do livro atua no livro. FLA atua na mesa. Eu não posso dar o mesmo nome, mas eu sei que o módulo do peso é igual ao módulo da força que o livro aplica na mesa. Então, pela terceira lei de Newton, eu posso concluir que a normal será igual à força que o livro exerce sobre a superfície. Por quê? Olha só, um sistema mais simples, sistema de equações mais simples possível na matemática. Normal é igual a peso. Peso é igual a FLA. Então assim, ó, peso é igual a normal. Olha aqui. Se o peso é igual a normal e se o peso é igual a FLA em módulo e se o peso é igual a normal, então por esse sistema simples de equações, eu posso tirar a conclusão de que o módulo de FLA é igual ao módulo da normal. Possui o mesmo valor. Então a 3 está correta. Letra C é a nossa resposta. Foi? Foi, pessoal? Boa? Deu para dar uma revisada legal só com isso aqui? Foi? Mesmo? Bem tranquilo, né? Então, vamos para outra. Enquanto eu vou criando um esqueminha aqui no quadro, você tem que resolver aí. Gente, se quiser tirar dúvida, não fica acanhado não. Pelo amor de Deus. Só perguntar. Eu apaguei aqui, eu posso apagar? Antes de perguntar se estava copiando. Ok, eu vou apagar, tá? Essa parte aqui. Pode?
Alguém tentou? Alguém conseguiu? Entrar, pelo menos. Não? Ninguém? Quer que eu comece ou... Pode começar? Então, um operário usa uma empilhadeira de massa igual. Galera, isso que eu fiz aqui, eu sempre aconselho os meus alunos a fazerem, tá? Que é anotar as informações. Ah, na prova não tem espaço. Ok, então sublinha. Sublinha, circula, faz uma estrela. Sei lá, qualquer coisa que te deixe bem claro as informações importantes que o problema te dá. Isso é importantíssimo, principalmente para as questões de física. Tá? Então, um operário usa uma empilhadeira de massa total igual a 1 tonelada, né? Então, eu chamei de ME, é a massa da empilhadeira, que é de 1 tonelada. Uma tonelada é 1000 quilogramas. Tá? Para levantar verticalmente uma caixa de massa de meia tonelada. Então, MC é a massa da caixa, que é 0,5 toneladas, né? 0,5 é meia tonelada, que é de 500 quilogramas. Tá? Então, o que a empilhadeira vai fazer? A empilhadeira vai exercer uma força na caixa. Olha a informação que eu estou falando. A empilhadeira vai exercer uma força na caixa para levantá-la verticalmente, para fazer com que ela suba, para que ela tenha um movimento na vertical com seu sentido para cima. Tá? Com uma aceleração inicial de 0,5 metros por segundo ao quadrado que se mantém constante. Ou seja, essa empilhadeira vai subir com uma aceleração de 0,5. Essa empilhadeira não, né? Essa caixa vai subir com uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa vai ser a aceleração que a caixa vai ter no seu movimento de subida. Ok? Beleza? Tá. Essa aceleração, né, se mantém constante durante esse movimento de subida da caixa. Galera, dá para enxergar aqui ou tá pequeno? Tá de boa? Tá. Use, né, o módulo da aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? E o que o problema quer que você calcule na letra A? Calcule a força que a empilhadeira exerce sobre a caixa. Que foi justamente o que eu disse. Para que a empilhadeira faça com que a caixa suba, a empilhadeira exerce na caixa uma força. E é justamente essa força que o problema vai te pedir na letra A. Tá? Então, o que eu vou fazer primeiramente? Vou marcar as forças que atuam na caixa. Vou marcar as forças que atuam na caixa. Primeira força que eu marco na caixa. Peso. O peso é uma força de atração que a Terra exerce em todo e qualquer corpo que possua massa. Então aqui está o peso da caixa. Tá? O peso da caixa. Segunda e última força que atua na caixa é a própria força que a empilhadeira exerce na caixa. Que é normal. Só que eu vou chamar de força que a empilhadeira exerce na caixa. Ok? Foi? Então, aqui, ó, eu vou chamar, né, a segunda força que atua na caixa é a força que a empilhadeira exerce na caixa. E, galera, na física, tudo tem um porquê. Percebam. O vetor FEC... Força é uma grandeza vetorial. Então, o vetor FEC tem que ser maior do que o vetor peso da caixa. Porque senão essa caixa não sobe. Ok? Foi a brincadeira lá do cabo de guerra que eu falei para vocês. Se essas forças forem iguais, a bandeira no meio da corda não vai mudar de posição. Aqui eu não posso colocar um vetor, né? A única possibilidade é que esse vetor seja maior do que esse. Tá? Beleza? Porque senão a caixa não sobe. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a segunda lei de Newton para a caixa. Vou repetir. Vou aplicar a segunda lei de Newton para a caixa.
Antes de aplicar a segunda lei de Newton, eu vou adotar um referencial. Vocês estão acostumados com o referencial? Adotar um referencial? Já ouviram falar nisso? Estão dominando adotar um referencial? Vocês estão assistindo às aulas do Descomplica? Vocês têm acesso ao Descomplica, não tem? Vamos lá. Os alunos do Instituto Educarte têm acesso ao Descomplica. Vocês sabem disso, né? Tá. Procurem saber, tá? Eu não sei se tem ainda, mas lá em... Não tem? Acabou? É o quê? Tá. Tá, vou consertar o que eu falei então. Pela informação que ele me deu, os alunos do Educarte não têm mais acesso ao Descomplica. Tudo bem. Lá em março, em fevereiro, né, quando eu ainda dava aula para a turma da UERJ, os alunos tinham acesso ao Descomplica. Tá? Estava incluído lá, foi uma parceria que o Educarte fez, mas parece que não tem mais. Lá tem um professor de física chamado Leonardo, que foi muito importante para mim, porque eu estudei no Descomplica, né, em 2015, quando eu fui fazer o Enem. E aí, ele falava o seguinte: participe da nossa campanha. Adote um referencial. Isso ficou marcado na minha vida para sempre. Adote um referencial. Sempre adote um referencial, principalmente se você estiver lidando com vetores, tá? Principalmente se você estiver lidando com vetores. Então, o que é adotar um referencial? Por exemplo, aqui eu vou adotar um referencial para baixo na vertical. O que isso significa? Significa que toda grandeza vetorial que estiver na vertical para baixo vai ser uma grandeza vetorial positiva. Isso que significa adotar um referencial. Por exemplo, aqui, nessa direção x, eu poderia escolher adotar o referencial para a direita. Eu poderia. O referencial você que escolhe. Se tem uma coisa que você é livre para fazer, é adotar o referencial para onde você quer, tá? Eu escolhi para baixo, você pode escolher para cima, tanto faz, tá? Só cuidado com as consequências da sua escolha. Aqui, por exemplo, eu adotei o referencial para a direita. Significa que F21 está a favor do referencial. Então F21 vai ter um valor positivo. F12 está contra o referencial. Então F12 vai ter um valor negativo. Então, por exemplo, quando eu faço questão de diferenciar módulo de vetor, é porque, olha só, aqui os módulos são iguais, mas vetorialmente falando, o vetor F12, melhor dizendo, olha só, o vetor F21, é o oposto do vetor F12. É o oposto do vetor F12. Por isso que essa informação é completamente diferente dessa. Os vetores têm tamanhos iguais, têm módulos iguais, porém têm sentidos diferentes. Porque eu adotei o referencial para a direita. Se eu adotasse o referencial para a esquerda, isso aqui seria invertido. Ok? Foi? Então aqui eu adotei o referencial na vertical para baixo. Qualquer grandeza vetorial que estiver na vertical para baixo vai ser uma grandeza vetorial positiva. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a segunda lei de Newton para a caixa. A segunda lei de Newton para a caixa. O que quer dizer a segunda lei de Newton? Força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante da caixa é o produto da massa da caixa vezes a aceleração da caixa. Certo? Foi até aí? Posso prosseguir? Então tá. Galera, o que é força resultante? É o somatório das forças que atuam no corpo. O que eu vou fazer? Eu vou somar as forças que atuam no corpo. Isso. Primeira força que eu vou colocar, a força peso. Por que o peso vem positivo?
Porque o vetor peso da caixa está a favor do meu referencial. Aqui o módulo vem positivo, porque o vetor peso da caixa está a favor do meu referencial. Mas, qual é a segunda e última força que atua na caixa? A força que a empilhadeira aplica na caixa. A força que a empilhadeira aplica na caixa está contra o meu referencial. O meu referencial é positivo para baixo. Então, quando eu somar o módulo, vai vir negativo. Então, vai vir mais, menos a força que a empilhadeira aplica na caixa. Ok? Isso é igual a massa da caixa vezes, olha a aceleração. A aceleração também é uma grandeza vetorial. E a aceleração está contra o meu referencial positivo. A caixa sobe com a aceleração constante de 0,1 metros por segundo ao quadrado. Então, quando eu substituir o módulo, eu vou ter que colocar um sinal negativo. O referencial é seu. É responsabilidade sua. O problema não vai te falar isso. Nenhum problema de física. Não vai ser legal com você. O referencial é seu. É responsabilidade sua. Então, aqui, o vetor aceleração está contra o meu referencial positivo. Então, vai vir negativo. Foi? Diga. Não, aí se você adotar para cima, ó, se você adotar para cima, peso vem negativo, certo? Sim, né? Peso vem negativo porque você adotou para cima, o peso está contra o referencial. Aí aqui vem positivo e aqui vem negativo. E aqui vem positivo, quer dizer. Acompanhou o raciocínio? Só inverte. Por isso que eu falei, o referencial tanto faz, você que escolhe. Só lide com as consequências. Aqui eu escolhi assim, essa é a minha consequência. Eu interpretei corretamente. Se você adotar para cima, não tem nada de errado. Só interprete corretamente. O peso vai vir negativo, o módulo. Aqui vem positivo e aqui vem positivo. Porque você inverteu. Tá? Se eu pensar na matemática, galera, o que eu fiz aqui? Né? Olha só. Se eu invertir aqui, se eu inverter o referencial, se eu pensar na matemática, é como se eu estivesse multiplicando toda essa equação por menos 1. Certo? Se eu multiplicar toda essa equação por menos 1, eu altero os sinais aqui. Menos peso, mais FEC, mais AC. Foi? Adote o referencial que você queira. Agora acabou. Substitui os valores. Por quê? O que o problema quer na letra A? Isso aqui. Certo? O módulo da força que a empilhadeira exerce na caixa. Tá? O peso da caixa é a massa da caixa. Vou colocar aqui, beleza? Vocês estão enxergando aí de boa? É a massa da caixa vezes a aceleração da gravidade. É assim que nós calculamos força-peso de qualquer corpo. Menos FEC, positivo com negativo dá negativo. Isso é igual a massa da caixa vezes, né, vou botar logo o negativo para cá, vezes a aceleração da caixa. Agora eu vou substituir os valores. Quem é a massa da caixa? 500 gramas, 500 quilogramas, vezes 10, menos FEC. Isso é igual a menos 500 gramas vezes 0,5. Ok? Foi? 1 minuto para vocês fazerem essa conta aí. Me dê a resposta, por favor.
Posso apagar o lado direito? Posso? Ó, a galera que tá copiando aí. Pode? Beleza. E aí, alguém já fez? Pessoal, pra quem chegou não entendendo bolhufas, quem é esse cara que tá lá na frente? Eu tô substituindo o professor que ia dar aula agora, não sei porque ele faltou. E aí a Cleidiane, que é a professora de física de vocês, pediu para eu fazer uma revisão sobre leis de Newton, aplicações da lei de Newton, as principais forças e tudo mais, tá? Foi? Esse material, como eu disse lá em cima, com certeza não vai dar tempo de fazer todas as questões. Ah, tá. Valeu, valeu. Eu nem ia usar, mas tudo bem. Ah, é pra dar pra vocês, né? Agora que eu entendi. Pensei que era pra mim, cara. Tá, beleza, olha só. Eu ia mandar em PDF, não precisava imprimir. Coitado das árvores, né? Mas tudo bem. Já que imprimiu. Você pode entregar pra mim? Porque eu tô sem máscara. Na verdade, minha máscara tá ali, mas... Você entrega pra mim, por favor? Oi? Vê aí se dá. Se não der, a gente tira mais xerox. Eu não achava necessário imprimir. Com certeza não vai dar tempo, tá? De resolver todas as questões. Vejam se vocês estão enxergando aí, tá? Veja se dá pra enxergar a impressão que ela fez. Não está com gabarito, porém eu vou enviar o gabarito pra vocês, tá? De alguma forma, eu não tô lá no grupo do Google Classroom, mas eu vou fazer com que vocês recebam um gabarito dessas questões aí. Dá pra enxergar de boa? Faltam 3? Daqui a pouco a gente tira mais 3 xerox, tá? Dá pra enxergar de boa aí? Então não precisa mandar em PDF não. Só precisa mandar o gabarito. Então tá. E aí, já fizeram? Equação de primeiro grau com uma incógnita. Quanto que você achou? 5.250. O quê? Newton. Unidade de força no sistema internacional. Então, o módulo da força que a empilhadeira exerce na caixa é de 5.250 newtons. É isso, né? Beleza. Show de bola. Número 2. Número 2 não, né? Letra B. A força que o chão exerce sobre a empilhadeira. A força que o chão exerce sobre a empilhadeira. Despreze a massa das partes móveis da empilhadeira. Galera, agora eu vou estudar a empilhadeira. A empilhadeira, tá? A pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: qual é a força? Não precisa me falar o valor, porque a gente vai calcular já já. Mas qual é a força que o chão exerce na empilhadeira? Normal. É normal. Agora eu vou estudar a empilhadeira. Não vou estudar a caixa, tá? Foi? Primeira força que eu marco na empilhadeira. Peso. O peso da empilhadeira é a força de atração que a Terra exerce na empilhadeira. Força dela. Ninguém tira. Segunda e última força que eu marco na empilhadeira, anormal. A empilhadeira possui contato com a superfície do chão. O chão exerce uma força na empilhadeira que nós vamos chamar de normal, tá? E aí, olha só. Vou ter um cuidado aqui. Já já vocês vão entender por quê. Anormal. Tá dando pra enxergar ou tá embolado? Tá confuso?
Dá para entender de boa? Então tá. Peso da empilhadeira, normal que o chão aplica na empilhadeira. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a segunda lei de Newton, só que agora para a empilhadeira. Segunda lei de Newton, agora para a empilhadeira. Ou seja, a força resultante que atua na empilhadeira é igual à massa da empilhadeira vezes a sua aceleração. Primeira pergunta. Qual é a aceleração da empilhadeira? Se alguém respondeu, eu não ouvi, por causa das máscaras. Oi? Não. 0,5 é a aceleração de quem? Da caixa. Quem é que sobe? A caixa. Qual é a aceleração da empilhadeira? 0. Por quê? Perfeito. Porque a empilhadeira está parada. A empilhadeira está parada. Ela não se locomove de acordo com o problema. Se ela está parada, a sua aceleração é 0. Então, se a sua aceleração é 0, a força resultante que atua na empilhadeira vale quanto? 0. Ou seja, a empilhadeira está em inércia. Repouso. A empilhadeira, não a caixa. A empilhadeira. Então, a força resultante que atua na empilhadeira é 0. Acabou. Tá? Qual é a força resultante da empilhadeira? O que é a força resultante? O somatório das forças que atuam em um corpo. Primeira força que eu vou somar aqui, o peso da empilhadeira. Então, o peso da empilhadeira vai vir positivo ou negativo? Positivo. Está a favor do meu referencial para baixo. Então, o peso da empilhadeira mais... Qual é a segunda e última força que atua na empilhadeira? Normal. Vem positivo ou negativo? Negativo. Então, isso é igual a 0. Qual é a conclusão que a gente chega? Isso implica que o peso da empilhadeira é a própria normal em módulo, porque se eu pensar em vetor, o peso da empilhadeira, na verdade, menos o peso... Não, aqui está certo. O peso da empilhadeira é menos a normal. Vetorialmente, tá? Em módulo são iguais. Ok? Beleza? Ou seja, realmente, essa empilhadeira está em equilíbrio. Lá no cabo de guerra, os dois grupos estão puxando a corda com a mesma força. Então a bandeira fica parada. Então aqui, ó, o peso é igual ao normal em módulo. E é justamente isso aqui que o problema quer que você calcule. O cuidado que vocês têm que ter. O cuidado é... Cuidado na hora de calcular o peso da empilhadeira. Um minuto para vocês tentarem resolver aí. 3,5 de novo, cara. 3,5 tá aí de novo. 3,5 para inglês. É.
E aí? Alguém? Quanto? Você caiu justamente na pegadinha. Cara, você não pode. Você tem que considerar a jogada do problema, tá aqui, ó. Letra B. Vocês têm que considerar a empilhadeira como todo o conjunto. Você não pode desconsiderar. Cara, a caixa tem meia tonelada. Como é que tu vai desconsiderar? Como é que você vai desconsiderar a massa de quase uma baleia? É meia tonelada, cara. Então, o peso da empilhadeira vai ser. Vou botar aqui. Vai ser a massa total. E qual é a massa total? A massa da empilhadeira mais a massa da caixa vezes G, que é igual a normal. Isso aí, se você considerar a massa das partes móveis, por exemplo, se você considerar essa massa daqui, que é uma parte móvel da empilhadeira, você altera valores significativos, mas não tem nenhum problema, tá? A força que o chão exerce sobre a empilhadeira é a força normal. Foi? Quanto que dá agora? Não entendi. Ele falou 10 mil. 10 mil. 10 mil newtons. Quanto que você achou? Oi? 15.250? 15.250. Certo? 15.250. Qual é a massa da empilhadeira? Qual é a massa da empilhadeira? 1000 mais a massa da caixa, que é de 500 kg, vezes 10, certo? Isso é igual a normal. Foi assim que você fez? Não? Como é que você achou 15.250? Você somou o peso da caixa mais o peso da inteira? Aí 15.250? Tá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Se eu considerar isso aqui, né? Dá 15 mil. Certo? Que vai ficar 1.500 vezes 10. E não tá batendo com o seu valor. Certo? Mas vamos descobrir se foi eu que errei ou foi você. Vamos ver. O que a gente pode ter errado aqui para não dar 15.250? E aí? O que a gente pode ter errado aqui para não ter dado 15.250? Aceleração? Mas a aceleração é zero. Será que a gente esqueceu de alguma coisa? Aqui você tenta fazer... Qual é o seu nome? Oi? Amanda? Tenta fazer o mesmo cálculo, pensando se existe alguma aceleração diferente de zero.
Beleza. Tenta considerar uma aceleração diferente de zero que não seja zero. Ou, tipo, 0,5 que não faria muito sentido. Foi? Se eu pensar em 1000 vezes 0,5, dá 500. Certo? 1000 vezes 1 sobre 2 dá 500. Então ficaria, por exemplo, 15.000 mais 500. 15.000 mais 500 dá 15.500. Não dá 15.250. Tá? Então, 15.000 newtons é o valor dessa força normal. Tá? Letra B. Eu tô pensando fortemente se eu esqueci alguma coisa. Vou continuar pensando aqui, porque esse valor não me é esquisito. Tá? Beleza. A gente ainda tem 10 minutos. Passa aí. A próxima questão vai demandar bastante tempo, mas vai passando, eu vou te falando. Não. Não. Vai. Isso aqui foi questão do Enem, tá? Vamos lá. Isso aí foi questão do Enem. Tem quantos anos aí, Thiago? 5? A galera tá tranquilo? Tá fazendo pergunta não? Tá. Fala aí. Acho que é C. Eu não sei a resposta não, vou ler, mas só pela resposta eu acho que é. É questão batida também. Tá. Qual? Deixa eu ver. É isso aí. Bem fácil. Vai ser a 4, né? A galera tá respondendo a letra C? É? Daqui a pouco eu dou uma olhada mais com calma aí. Tá, vamos lá. O Código de Trânsito Brasileiro determina: artigo 64. As crianças com idade inferior a 10 anos devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN.
Artigo 65 é obrigatório o uso de cinto de segurança para condutores e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo situações regulamentadas pelo CONTRAN. As orientações destes dois artigos de lei visam minimizar os efeitos de um acidente, pois, em caso de brecada abrupta, o que é brecada abrupta? É justamente o frear, né? O frear. Galera, o que é frear? O que a física vai interpretar como frear? Por exemplo, se eu pensar em um carro com velocidade na horizontal para a direita, o que é frear? É aplicar uma aceleração contra o sentido da velocidade. Vou repetir. Frear é aplicar uma aceleração contra o sentido da velocidade. Quando você freia o seu carro, você aplica uma aceleração contrária ao sentido da velocidade. O que essa aceleração contrária ao sentido da velocidade vai fazer? Vai retirar velocidade do corpo. Uma aceleração contrária ao sentido da velocidade tira velocidade do corpo, faz com que o corpo perca velocidade. Tá? Ou seja, pensando na cinemática do movimento retilíneo uniformemente variado, isso aqui é um movimento acelerado ou retardado? Movimento retardado. Movimento retardado é um movimento onde o corpo perde velocidade com o decorrer do tempo. E como que eu crio um movimento retardado? Aplicando uma aceleração contrária ao sentido da velocidade. Então, as orientações destes dois artigos de lei visam minimizar os efeitos de um acidente, pois em caso de uma brecada abrupta, um frear de maneira súbita, ou colisão frontal de um automóvel, o cinto de segurança reage contra o impulso dado pelo carro aos passageiros? Não. Tá? Não. Os passageiros não vão dar um impulso no cinto. Tá? As crianças sentadas no banco traseiro automaticamente passam a ter velocidade. As crianças já tinham velocidade. Se as crianças estão dentro do carro a 120 km por hora, as crianças estão a 120 km por hora. Se você está dentro do avião a 900 km por hora, você está a 900 km por hora. Por mais que você ache que você não esteja. Cara, 900 km por hora é velocidade para chuchu. Tá? Então, as crianças não ganham velocidade. Elas já tinham. Porque elas estão dentro do carro e esse sistema é um só. E sim, perfeito. Isso se o carro estiver em MRU. Isso se o carro estiver em MRU. Movimento retilíneo uniforme. Pense no seguinte. Tu tá parado dentro do ônibus. Né? Segurando lá, em pé. O ônibus e você estão parados. Certo? Estão em inércia, velocidade zero. Repouso. Se o ônibus acelera, qual é a tendência? É que você permaneça parado. Por isso que você vai para trás. Entre aspas. Porque se o ônibus acelera para a direita, a minha tendência é que eu permaneça parado, então eu vou para a esquerda. Certo? Então, nesse caso, eu não estou parado em relação ao ônibus. Quando o ônibus acelera, ou seja, quando o ônibus deixa de estar em repouso, eu não estou mais parado em relação ao ônibus. Então, quais são as duas possibilidades para que eu esteja parado em relação ao carro? Ou eu e o carro estamos parados, ou eu e o carro estamos com a mesma velocidade constante. Certo? Beleza. Mas nesse caso aqui, se estiver em MRU, as crianças em relação ao carro estão paradas. No avião, a 900 km por hora, você em relação ao avião está parado. Por isso que vocês não sentem o efeito dessa altíssima velocidade. Certo? Então, se você estiver dentro do avião e você joga uma caneta para cima, essa caneta cai justamente em cima de você. É como se todo aquele sistema
estivesse parado, igualzinho nós estamos aqui, tá? Os passageiros tendem a continuar em movimento que estavam realizando por inércia. Ou seja, qual é a tendência? Em uma freada brusca, em uma colisão frontal, a tendência é que o seu corpo permaneça em movimento. O seu corpo não vai para frente. Errado. Então, qual é o papel do cinto? É frear o seu corpo e impedir que você morra. Então, usem o cinto, né? Qual é o papel do cinto? É aplicar em você uma aceleração contrária ao sentido da velocidade. É o principal papel do cinto de segurança. Você estava com velocidade. Se você estava dentro do carro, você estava com velocidade. Qual é o papel do cinto de segurança? Aplicar em você uma aceleração contrária ao sentido da velocidade que você já tinha para frear o seu corpo, para parar o seu corpo. Por quê? Na freada brusca, quem foi que freou? Foi o carro, não foi você. A tendência é que você continue em movimento. Quem está sendo freado é o carro. Beleza? Então, letra C, resposta correta do nosso problema. Os passageiros ganham o impulso transmitido pelo carro para fora do veículo. Não. As crianças sentadas no banco traseiro, por serem mais leves, não ganham impulso. Não. Foi? Beleza, galera? Pessoal, é isso. A gente vai terminar agora. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que eu tenha feito uma boa revisão sobre leis de Newton, sobre dinâmica, primeira, segunda, terceira lei de Newton. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um canal no YouTube, então fazendo um merchandising aqui, se vocês quiserem ajuda, tem lá a prova do Enem de 2019 resolvidas, tem prova da FUVEST, tem prova da Unicamp, tem prova de militar também para quem tem interesse, e semana que vem eu já começo a postar Enem 2018 resolvido também, então eu sempre tento fazer mais do que resolução de questões, então sempre falo sobre teoria, e aí vocês assistem lá para ver se vocês conseguem ter uma ajuda em física, tá? Vou botar aqui, vamos aí. Vou enviar o gabarito dessa... Cara, se eu tiver errado, Amanda, se eu tiver errado, eu vou dar uma olhada, porque eu tô pensando nisso aqui até agora. Se eu tiver... Porque da última vez que eu resolvi essa questão, há uns 3 meses atrás, eu achei esse mesmo valor. Se eu tiver errado, eu mando o gabarito lá corretinho, tá? Pra vocês com a explicação, tá? Eu vou mandar o gabarito dessas questões. Pera aí, cara, deixa eu ver. Presta aí só pra eu ver rapidinho. Aí vocês veem o gabarito das questões e tentem resolver, tá? Não deu pra falar sobre força de atrito, que também cai direto, mas... E uma outra oportunidade, quem sabe. Presta aí rapidinho.